Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Igreja Evangélica do Cordeiro de Deus. Antes de começarmos o culto de hoje, eu gostaria de pedir a você que, se você não for inscrito no nosso canal, considere se inscrever. É muito simples, é só você apertar no botão aqui abaixo e assim você receberá todos os nossos vídeos assim que eles forem lançados, para que nesse período de isolamento social a gente não fique sem a palavra de Deus nos nossos corações. Então separe um canto reservado da sua casa e tenha um momento de qualidade enquanto a gente louva e ouve a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família e até mais. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Espero que vocês estejam muito alegres em estar celebrando mais um culto ao Senhor. Espero que vocês quebrantem o coração de vocês para receber tudo aquilo que Ele vai trazer para nós hoje. E é isso, amém. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és o pão. Tua vontade feita em mim. E
Esse é o meu respiro. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores farás. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos e rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Amém, amém, glória a Deus. Momento muito gostoso do louvor, não é mesmo? E agora, eu queria que você separasse esse tempo para os dízimos e as ofertas. Aqui do meu lado vai aparecer a conta da igreja, para que você faça a sua transferência ou o seu depósito. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Amém? E agora nós vamos para o momento da palavra. Que o Senhor possa falar muito ao teu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos. Que bom estar aqui, ministrando a palavra do Senhor, trazendo a palavra que Deus colocou em nosso coração, para nossa edificação, para que nós nos alegremos sempre. Cada vez que Deus nos envia a sua palavra, nós estamos sendo privilegiados pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus em nos edificar, nos confortar, consolar, nos exortar. Tudo isso é bondade de Deus, porque Ele quer que nós cheguemos lá, alcancemos aquilo para o que nós fomos alcançados por Ele, né, queridos? Então, sinta-se um abençoado por Deus, um amado de Deus, ou amada de Deus, né? Um privilegiado,
porque Deus ama você e Ele cuida, Ele tem cuidado de vocês. É como um pai que educa seus filhos pensando no melhor para ele, né? Às vezes as palavras são duras, às vezes as palavras não são tão agradáveis, mas elas visam o nosso bem. E às vezes a palavra de Deus vem assim, a gente chora, né, porque reconhece o nosso erro, mas Deus está nos restaurando, nos trazendo um conserto, fazendo em nós um conserto para que a gente volte para o caminho, né? Andai por ele, esse é o caminho, andai por ele. O Senhor está sempre, através do seu Espírito, nos mostrando o caminho certo. Queridos, que Deus esteja abençoando vocês sempre. Eu tenho orado sempre para que Deus nos guarde, nos livre de toda a contaminação do mundo, né, do mal, mas também do Covid. Que Deus nos livre dessa enfermidade, desse vírus, né, e que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo nesses tempos difíceis, mas é um tempo que nós temos agora uma oportunidade enorme para crescer em fé. Ou temos fé ou vamos pagar o preço de não termos fé. Porque a falta de fé traz a ansiedade, o medo, a angústia, né, a tristeza. Mas quando nós cremos que Deus está presente, que Deus está conosco, que é um tempo que Deus está permitindo para nós, porque Ele quer fazer algo novo em nós. Deus não perde tempo de forma nenhuma, né? E creio mesmo que Deus trabalha muito mais no caos, nas dificuldades, é ali que realmente Deus está nos tratando, como Ele colocou o povo no deserto para provar aquele povo, né? Para ver se o coração deles realmente estava com Ele. E muitos foram reprovados. Então, que não sejamos reprovados nesse tempo difícil de pandemia, né, de prisão doméstica, né, mas que nós não sejamos reprovados, mas nossos olhos, nosso coração, nossa mente sejam voltados para o amor, para a bondade, para a fidelidade de Deus, para os atos bondosos de Deus para conosco. Na quarta-feira tivemos nossa live e foi tão gostoso. Falamos sobre o sobrenatural de Deus em nossa vida, que nós devemos viver o sobrenatural como se fosse natural, porque somos seres espirituais, temos habitando em nós o Espírito Santo de Deus e nós devemos estar buscando as coisas sobrenaturais, né? As coisas espirituais, dando muito mais valor a elas do que as coisas que são visíveis e são diante de nós, porque são passageiras, elas não são eternas. O que é espiritual é eterno, amém? Queridos, que o Senhor esteja nos abençoando nesse tempo juntos aqui com a palavra, e o Espírito de Deus está aqui entre nós para nos edificar na verdade. Pai querido, nós te damos muitas graças, Senhor, porque cremos na Tua presença conosco, porque Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso Pai amoroso que tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, Pai, pela provação, pelas lutas, pelas dificuldades, pelas bênçãos, por tudo nós te damos graças, Senhor, porque não importa como estejamos, nós sabemos, ou onde estejamos, o Senhor está conosco, né? E nós te agradecemos, Pai, e pedimos que neste momento, querido Espírito Santo, seja o Senhor a nos revelar, abrir nosso entendimento agora para a Tua palavra, ministrar ao nosso espírito esta palavra viva, poderosa, eterna e eficaz. Que nós saiamos da presença do Senhor agora, não saiamos da presença, mas saiamos deste culto edificados, verdadeiramente fortalecidos, alegres, porque o Senhor está falando conosco. O Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, nosso ensinador, nosso iluminador, aquele que nos guia na verdade, nos conforta, nos fortalece. Graças, querido Espírito Santo, que, ó Deus, eu possa ser neste momento a Tua boca, querido Espírito, que eu esteja ministrando aquilo que o Senhor esteja colocando no meu coração, na minha mente, na minha boca, para falar. Abre o nosso entendimento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Queridos, domingo vai haver o culto, né, Luiz, de manhã. O culto de manhã às 10 horas, né? Nós estamos colocando sempre no WhatsApp. E alguns ainda não voltaram. Não tenham medo, aqui tem espaço suficiente. A igreja é bem aberta, bem ventilada. Então, venha cultuar o Senhor, venha estar aqui. Eu não sei quantos estão com saudade. Eu mesmo venho aqui gravar essa mensagem, sinto uma saudade enorme de estar aqui, né? Porque essa casa, ela foi ungida, ela foi consagrada para o culto, a adoração, o louvor, o serviço do Senhor, e a gente sente muita saudade. E vamos estar de volta aqueles que podem estar aqui. Tem alguns que não podem, eu mesmo sou de risco, mas vamos estar aqui, os que podem vir.
O Luiz tem estado aqui no domingo às 10 horas, trazendo uma palavra do Senhor também aos seus corações, né? E é bom porque vocês vão gozar da comunhão. E a comunhão é algo que nos edifica, nos fortalece também. Amém, queridos? Então, eu conto com vocês aqui, presentes mesmo. Eu tenho me preocupado com o seu estado espiritual. Tenho orado por vocês, vocês estão em minha oração. Amém? Muito bem. Aí eu quero dar um testemunho também, porque um vizinho da fazenda da Maura, ele colocou fogo na fazenda dele, e esse fogo se estendeu para a fazenda da Maura. Nós entramos em oração, e algo aconteceu que nós cremos que foi resposta de oração, que o vento começou a soprar, o contrário, queimou uma parte, mas o vento começou a soprar de uma forma do contrário e levou o fogo para o outro lado, né? Eles estão lá em vigia, tudo, mas graças a Deus, né, que está sendo controlado. E eu vim ali clamando a Deus que eles estão prevendo chuva terça-feira, mas eu estou clamando a Deus que venha hoje, ainda hoje. Eu cheguei aqui, quando eu saí do carro, estava pingando aqui e o chão está um pouco molhado, né, Luiz? Está um pouco molhado, parece que já parou. Mas vamos continuar clamando, nosso Deus, como nós falamos quarta-feira, queremos viver no sobrenatural, que essas chuvas venham agora. Deus não está preso às previsões do homem ou das máquinas aí, não é? Mas que Deus pode mandar uma chuva copiosa, porque ela estava entrando aqui na cidade, um ponto da cidade, né, estava sofrendo aí, e nós estamos vendo o sofrimento de pessoas, de animais, perdas, prejuízos. Vamos clamar, queridos, a igreja do Senhor Jesus. Estamos aqui, Jesus diz para nós operarmos maravilhas. Amém? Em nome de Jesus. Não seja tímido, mas creia. Muito bem, hoje eu gostaria de estar ministrando, de estar trazendo aqui algumas observações para vocês, palavra do Senhor, sobre as nossas motivações. Nós temos que ter cuidado com as nossas motivações, cuidado com as suas motivações. Preste atenção. Sabe, nós somos muito distraídos conosco mesmo. Às vezes nós nos preocupamos com a nossa roupa, com a cor da roupa, combinando com isso, combinando com o sapato, com as coisas exteriores, né? Nós temos uma preocupação se nossa maquiagem está boa, nosso penteado, se o corte ficou bom. Preocupamos tanto com essas coisas externas, exteriores. Temos uma preocupação enorme, gastamos dinheiro com isso, né? Mas nós não temos cuidado do nosso interior como nós deveríamos, queridos. Sabe, muitos estão escandalizando o evangelho do Senhor Jesus porque não estão demonstrando, através da sua vida, suas atitudes, sua maneira de ser, de pensar, de falar, de agir, de se portar, como se fosse aquilo que eles estão dizendo que são. Sou cristã, sou filha de Deus, o Espírito de Deus habita em mim, mas eu não estou vivendo a realidade cristã, não é? Então, nós temos que ter muito mais cuidado com o nosso interior, né? Para que ele não se corrompa. E nós estamos, toda vez que eu vou orar, Senhor, nos livros desse vírus, eu falo da corrupção, né? Ou da contaminação, do pecado, do mundo. Sempre o Espírito Santo me leva a fazer isso primeiro. Primeiro, da contaminação do mundo, do mal, do inimigo, não é? Mas também desse vírus. Porque nós, às vezes, não percebemos, mas nós temos que ter cuidado, né? E eu vou começar mostrando como as pessoas gostam de usar essas expressões. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é bom, Deus está comigo, né? Deus é justo, Deus é pai, as pessoas usam, né? Mas elas usam essas expressões, sabe, sem conhecimento, às vezes nem conhece a Deus, a maioria não conhece esse Deus, né? Não tem temor de Deus, não andam com esse Deus na realidade, né? Mas eles querem mostrar ao mundo que eles têm esse Deus, Deus é deles, sabe, está com eles mesmo, né? Mas essas frases, elas são muito usadas quando as pessoas estão sendo alcançadas por coisas boas, bênçãos, né? Então, eles aí ficam alegres com Deus. Mas quando estão passando por coisas ruins, né, nem sempre eles têm as palavras certas, né? Então, qual é a motivação dessa alegria deles? É egoísta. Porque, olha, ele me abençoou, eu venci, eu sou isso, eu fiz aquilo, né? Então, é uma motivação que não é muito boa. Mas, sabe, quando nós falamos Deus é bom, sabe, porque eu tenho experimentado esse Deus, eu conheço esse Deus, eu ando... Então, é algo que realmente é uma expressão que vem de um conhecimento pessoal, íntimo.
desse Deus, né? Porque, querido, Deus não está muito interessado naquilo que sai da nossa boca, né? De muitas das nossas ações, mas Ele olha o nosso coração. E um exemplo muito bom que a gente gosta de dar é quando Jesus estava lá no templo, as pessoas trazendo as suas ofertas, ofertando, e os ricos traziam as suas ofertas. Eu acho que eles iam tão assim, altaneiros, né? Com aquele jeito tão de rico, né? E colocava as suas boas ofertas no gasofilaço, e ali vai uma viúva, pobrezinha, mulher pobrezinha, tem uma moedinha, a última que ela tinha, né? E entrega aquela moeda, e Jesus diz para os seus discípulos, olha, essa foi a oferta melhor, a maior oferta que foi colocada aqui, porque ela foi dada de todo o coração. Então, saiba, queridos, Deus está de olho no nosso coração, no nosso interior, né? Nas nossas motivações, o que nos levou a fazer isso ou aquilo, a dizer isso ou aquilo, né? Quantas vezes dizemos, eu te amo, mas eu não te amo, não é verdade, Deus sabe, né? Para alguns nós estamos convencendo e estamos nos passando por bonzinhos, então nós vamos ter muito cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque qual é a motivação? É porque eu estou interessado em que a pessoa também goste de mim e me ache boazinha. Qual é a motivação? Né? É expressar o amor de Deus. Quando eu digo eu amo você, é expressar o amor de Deus, é manifestar que o amor de Deus que está em mim, e essa pessoa conhecer esse Deus e ver que vale a pena, né? Não, ou é simplesmente eu estou sendo falsa, estou querendo conquistar, estou querendo parecer como boazinha. Então, muito cuidado com aquilo que sai da minha boca, que eu falo, minhas ações, né? Então, realmente, Deus é tudo isso. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é Pai mesmo, Ele é nosso Pai. Jesus sempre o chamou de Pai, né? E Deus é justo. E quando eu falo Deus é justo, e às vezes eu não estou nem preocupado com o que eu estou, a atitude minha, cuidado com a justiça de Deus. Ele é justo mesmo, Ele é juiz, né? E nada passa desapercebido, Ele não aceita. Não, vamos passar, está errado, mas vamos deixar para lá, né? E realmente Deus, ela não está dizendo uma mentira, né? Só as motivações é que precisamos analisar, né? E ver se realmente elas são válidas diante de Deus, né? Então, é uma pergunta que a gente teria para essas pessoas: Deus é bom? Você também, como filho de Deus, você também tem expressado a bondade de Deus? Você pode dizer que essa bondade está em você, porque tudo que Deus é, Ele tem passado para nós, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, assim como Deus vos amou, né? Então, Ele manifestou esse amor através do Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício maior por nós, né? Então, vamos, quando nós falarmos alguma coisa, que seja, sabe, com conhecimento, uma motivação para mostrar e glorificar a Deus. Todos os nossos atos sejam feitos em amor, e tudo que nós fizermos, tudo deve glorificar a Deus, seja Deus glorificado através das nossas ações, das nossas palavras, em tudo. Né, Deus seja glorificado, né? Então, o fato de Deus ser tudo isso nos traz uma segurança, né, queridos? Nos traz alegria, nos traz paz, saber que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é cuidadoso, né? Deus não se esquece de nós, né? Então, mas uma coisa muito importante é isso, que há uma recomendação para nós, que não adianta só eu dizer egoisticamente, porque Ele foi bom para mim, porque Ele foi justo para mim, eu ganhei uma causa, ou porque Ele está cuidando de mim. Às vezes nós vemos pessoas dizendo Deus é fiel, Ele não deixa mesmo a gente, Ele não desampara mesmo. E a pessoa não tem nada a ver com Deus. Não adora a Deus, não serve a Deus, não lê a Bíblia, não ora, não faz nada, não tem ministério nenhum, e está aí achando, né, que está caminhando aí com Deus, né? Então, se Deus é justo, você tem praticado a justiça de Deus? Você tem mostrado ao mundo essa justiça? Deus está sendo representado hoje pela igreja. A igreja hoje tem que manifestar a glória de Deus, porque a cabeça da igreja é Jesus, nós somos o corpo, e nós temos que manifestar toda essa glória de Deus, né? Então, você tem tido, quando você diz Deus é justo, você tem tido temor do Senhor? Ou é só porque alguém fez alguma coisa ruim para você e você desejou mal e aconteceu alguma coisa ruim, você fala, Deus é justo. Olha a motivação errada, hein, queridos? Você está se alegrando, né, com o castigo do ímpio. E a Bíblia diz que nós não podemos nos alegrar com o castigo do ímpio. Então, cuidado com as nossas motivações. Não, mas fez isso contra mim. Né? Jesus estava lá na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Né? Então, Deus é fiel, né? E você?
Tem sido fiel a Deus no cumprimento dos princípios da palavra de Deus, no servir a Deus, no cumprir os propósitos de Deus para a sua vida? Você tem sido fiel ao seu chamado, né? Então, você está dizendo assim como se você vivesse uma vida correta diante de Deus, né? Então, você tem praticado, né, esta palavra. Você diz, Deus é Pai. Será que realmente você tem tido uma atitude de filha ou filho para com o Pai? Né? Lá em Malaquias, Deus diz, vocês me chamam de Pai, mas o filho honra o Pai. Cadê a minha honra? O filho honra o Pai. Cadê a minha honra? Né? Deus repreende tudo que eles falam ali, Deus entra repreendendo a eles, que era tudo falso, não correspondia à realidade da vida deles, e Deus não estava interessado em coisas de boca para fora, Deus não suporta. E lá em Isaías há um texto que ele diz assim, olha, eu não suporto mais o culto de vocês. Eles iam para cultuar esse Deus, era obrigação, né? Eles iam para cultuar a Deus. Deus, eu não suporto ouvir, nem ouvir. Deus acho que tapava os ouvidos, porque eram falsos. Lá dentro do coração não tinha nada. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Será que nós temos honrado esse Deus? Sabe como é que os filhos honram os pais? Tendo um comportamento digno, sabe? Sendo pessoas idôneas. Quando um filho se torna ladrão, corrupto, etc., está desonrando os pais. A primeira coisa que as pessoas falam é, esse cara aí parece que não tem pai, o pai não soube educar, né? O pai não deu educação, os pais não deram educação, então você está desonrando. E quando você está vivendo de uma forma que você tem honrado esse Deus, você tem manifestado ao mundo como esse Deus transformou a sua vida, mudou o seu coração, mudou tudo na sua vida para melhor, né? Então, muito cuidado com a que sai da sua boca. E se é sincero, se realmente tem motivações profundas, corretas, né? Nosso modo de viver está realmente agradando, glorificando a Deus? Ou será que eu só o reconheço em situações difíceis, só quando Ele me abençoa? Eu só fico feliz e dou testemunho quando Ele me abençoa, né? Então, nós esquecemos quando a gente fala Deus é poderoso, Deus é poderoso. Né? Ele é soberano. Será que eu tenho reconhecido isso na minha vida? Eu tenho obedecido, eu tenho andado em temor do Senhor, sempre procurando manifestar essa submissão a Ele, a sua palavra. Em Efésios 5:2, o apóstolo Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, isso é uma ordem, querido. Às vezes nós lemos a Bíblia como se fosse um conselho, uma sugestão. No tempo do verbo aqui é uma ordem. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, porque Deus é amor, né? E andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou. Aí ele mostra como é a manifestação do amor. Qual é o amor que nós temos? Com qual amor nós devemos andar? Com o amor de Deus, o amor divino, que é sacrificial, doador, galardoador, né? É um amor sem interesse, não é isso? Que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus. Ele se entregou a Deus primeiro, depois a nós, né? Em aroma suave, né? E será que você que cita tanto esse Deus, você está sendo sincera mesmo? Você conhece esse Deus? Você busca conhecê-lo? Porque salvação, e a salvação é essa, Jesus disse, em conhecer a Deus e conhecer o seu Filho. Conhecer o seu Filho Jesus Cristo. A salvação consiste nisso, em conhecer a Deus e conhecer o seu Filho Jesus Cristo. Porque aquele que conhece a Deus, nesse sentido bíblico, é aquele que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor, que ama o Senhor e que vive na sua presença, né? Então, qual foi o propósito maior da salvação, né? Lucas 19:10 diz assim, Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E o apóstolo Paulo diz em Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Né? Deixe-me abrir aqui Efésios 2, esse texto é muito bonito, e nós devemos prestar mais atenção à palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas ou delitos e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos
da ira, como os outros também. Não é isso? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Depois ele diz no versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, etc, etc. Amém? Queridos, a razão da salvação, nós estávamos mortos nos pecados. Morte é separação, estávamos separados de Deus, né? E Deus nos deu vida eterna, vida no Espírito, vida espiritual, né? E também nós estávamos afastados de Deus, né? Nós tínhamos nós éramos totalmente sujeitos ao diabo, né? Ele fala, filhos da ira, né? Nós seguíamos a nossa carne, fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, né? E éramos, por natureza, filhos da ira. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Uma situação decadente, totalmente decadente. Escravos do pecado. Deus nos libertou, nos trouxe para a liberdade. Paulo fala muito sobre isso, né? Nós somos livres, fomos libertados por Deus para a liberdade dos filhos de Deus, né? Então nós éramos escravos do pecado, escravos da carne, da nossa própria carne. Quando você não quer fazer uma coisa ruim, de repente você está fazendo, ai meu Deus, eu não queria fazer isso, né? Mas eu não consigo me dominar. Quantas pessoas vivem sem conseguir dominar o vício, coisas ruins, pensamentos ruins, tantas coisas, né? Ainda estão escravos da carne. E também do mundo, a influência do mundo que tenta, né, nos enredar nas suas mentiras, nas suas concupiscências, nas suas maldades, né? Então são 3 influências que o ser humano sofre, o ser humano que está sem Deus, né? O mundo, a carne, a sua própria carne, a sua vontade própria, e Satanás, o próprio Satanás, né? Mas Deus, Ele nos ama e Ele quer que nós estejamos com Ele, vivamos em comunhão com Ele, né? E tenhamos para que Ele passe para nós, que Ele coloque em nós todo o seu caráter, toda a sua virtude esteja sendo transplantada para nós, né? Nós vamos recebendo de Deus. E como é que nós vamos adquirindo a imagem de Deus? Como é que nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes de Deus? À medida que lemos a palavra, meditamos na palavra, cremos nela, obedecemos, então a nossa natureza vai sendo mudada cada vez mais, moldada também, né? Lá em Êxodo 19, 4, 5, Deus está falando com Moisés, ele tinha tirado o povo do Egito, né? Os hebreus eram escravos, então está trazendo agora através do deserto. E Deus diz assim, como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Queridos, Deus nos ama tanto que Ele está nos buscando para vivermos em uma íntima comunhão com Deus. É a comunhão mais íntima que existe, que deve existir, não é entre mim e um amigo, mas entre a minha pessoa e o Espírito Santo de Deus. E Deus quer ter uma comunhão tão íntima comigo, com você, conosco, com seus filhos, que Ele enviou o seu Santo Espírito para habitar em nós, para que nós tenhamos mesmo a natureza de Deus. Então, em tudo que nós fizermos, nós estamos ligados a Deus, estejamos ligados a Deus, e tudo que nós fizermos, vise a glória de Deus, porque nós fomos criados para a própria glória e virtude de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Tudo que existe na natureza glorifica a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando eu falo em motivações, tudo que eu estou fazendo, eu estou pensando, meu Deus está sendo glorificado. Eu quero manifestar ao mundo que Deus existe, que Ele ama, que ele busca o perdido, que Ele tem misericórdia, que Ele é fiel, que Ele está vendo, né, que Ele está presente através da sua igreja aqui. Então, nós precisamos conhecer as nossas motivações, porque eu ajo assim, eu ajo de outra forma, porque o que está me levando a esse tipo de comportamento que eu estou tendo. E quando eu falei em conhecer a Deus, é aquele texto de João 17:3, a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em Jeremias 24:7, o profeta, Deus fala através do profeta, dar-lhes-ei coração, um coração novo para que me, dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração, de
todo o seu coração, totalmente voltados para Deus, né? Essa foi uma promessa que Deus fez sobre Israel para o futuro, lá no milênio, vai haver toda essa volta de Israel para Deus, né? Vão viver realmente na presença de Deus, porque hoje não estão vivendo dentro dos planos de Deus, né? Infelizmente. Então, queridos, é interessante que quando você lê a Bíblia, na Velha Aliança, Deus fala muito, eu habitarei entre eles, eu vou habitar entre vocês, serei vosso pai, vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor, né? Mas a Nova Aliança, agora, no nosso tempo, o Senhor disse que Ele habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós, a intimidade é maior, por isso que essa aliança é maior, a nova aliança é maior do que a aliança antiga, né? Então, queridos, nós precisamos ter um entendimento maior da palavra de Deus quando nós dizemos, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Cuidado, se você está falando a verdade, porque crer na Bíblia significa obedecer, não é apenas reconhecer. Sabe? Porque Satanás também sabe que Deus existe. Né? Mas crer significa obedecer, não é só reconhecer a existência, né? Porque isso aí até o diabo sabe que ele existe, né? Mas também obedecê-lo. Então, olha lá em Hebreus 5:9, diz assim, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, para todos os que creem. Em outros textos é que creem. Esses termos são usados, né? Uma vez obedecer, outra vez crer, né? As promessas para aqueles que obedecem, ou para aqueles que o amam, ou para aqueles que creem nele, vem sempre significando a mesma coisa, né? Porque quando eu creio em Deus, eu sou submissa a Ele, porque eu sei que Ele é fiel, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor da minha vida, né? E minha vida está nele. Então, quem não crê em Deus não obedece, está nem aí com a palavra de Deus, né? Então, a evidência de uma vida de alguém que não crê em Deus é desobediência. Vive a vida, como disse aqui no texto, né? Ele vive segundo a sua carne, o mundo, né? E Satanás, aquilo que coloca no seu coração, né? Por isso que Jesus, lá em Mateus 7, 21, 23, esse texto também nós queremos estar lendo aqui, Mateus 7, 21 a 23, o Senhor Jesus disse, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, aquele que obedece. Olha bem, queridos, nem todo o que me diz Senhor, tem muita gente dizendo, Deus, o Senhor, nosso Senhor, né? Não adianta, não é o que você diz. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, coisa triste, né? Isso aqui fala de justiça, juízo. Então tem muita gente aí, Senhor, Senhor, Deus é meu Senhor, e faz isso, faz aquilo, mas o coração está cheio de pecado, não obedece, não crê, porque não obedece. E está usando isso em proveito próprio, para a sua glória, né? Está ganhando dinheiro com isso. Está se enriquecendo com isso, está se promovendo com isso. Olha a motivação. Porque se a motivação é agradar a Deus, obedecer a Deus, tem que começar dentro dele a transformação. O que Deus faz em primeiro lugar, o que primeiro Deus fez, não foi nos dar poder. A primeira coisa que Deus fez foi o quê, queridos? Lançar longe de nós os nossos pecados, nos purificar dos pecados. Não é assim? Perdoar os nossos pecados. Ele nos lavou no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A primeira coisa que Deus fez foi resolver o problema do pecado. O pecado que separa o homem de Deus. Deus não convive com o pecado. Então, a primeira coisa que Deus quer fazer é na sua vida, no seu caráter, né? Transformar a sua vida. Aí depois vai apresentar serviço a Ele, vai realmente glorificá-lo, servi-lo, né? Então, a primeira coisa, o nosso interior mudou. Deus mudou a minha vida. Quantas pessoas têm dito? Deus mudou a minha vida, né? Deus mudou. Olha a história do apóstolo Paulo. Matava os cristãos, prendia, torturava homens, mulheres, crianças. Era um perseguidor da igreja de Cristo. Quando ele tem aquele encontro, ele diz, quem és tu, Senhor? Ele não conhecia Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues.
Que encontro tremendo. Que transformação. Aquele homem passa, em vez de perseguidor, assassino, mau, ele se transforma num homem cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus, totalmente rendido à vontade de Deus, disposto a morrer por Jesus, morrer pela igreja, servindo a igreja, se humilhando, se submetendo a tantas lutas, dificuldades, perseguições, apanhou, sofreu, foi preso, tudo por amor a Cristo, por amor aos perdidos, para os quais ele tinha sido enviado para pregar o evangelho, né, queridos? Que coisa linda a transformação. Primeiro tem que começar a transformação. Não vamos ter cuidado, que às vezes nós estamos falando as coisas para nos mostrar. Às vezes nós estamos dizendo, sabe, Deus falou comigo, Deus fez isso, porque nós queremos mostrar que nós somos de Deus e às vezes não somos, às vezes não estamos vivendo com Ele. Então, a motivação não é glorificar a Deus. A minha motivação é mostrar que eu sou cristã, que eu sou boa, que eu sou escolhida de Deus, que Deus me ama, que Deus me deu dons especiais. Muito cuidado com as nossas, o que está dentro do nosso coração, porque Deus vê o que está dentro, que às vezes nem mesmo nós não estamos sendo capazes de enxergar, né? Então, queridos, quando a Bíblia fala de iniquidade, né, ele está falando de o sentido máximo de rebelião, né, iniquidade, maldade, desobediência, etc. Né? O iníquo é aquele que vive como se não houvesse Deus, não houvesse lei, né? É o dono da sua vida, ignora as leis que existem. Né? Em Tiago 4, de 13 a 17, Tiago 4, de 13 a 17, ele diz: Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos o ano e contrataremos e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Sabe por quê? Ele não quer glorificar a Deus. Ele é prepotente. Ele só pensa nele mesmo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Né? Sabe, quantas pessoas não vivem com Deus e dizem assim, Deus está comigo. Vocês já ouviram pessoas assim? Você sabe que não tem nada a ver de dizer assim, Deus está comigo, mas Deus está comigo, né? Mas ele está dizendo isso não para glorificar a Deus, não para testemunhar a bondade de Deus, mas que ele é o tal, que ele tem que Deus gosta dele e que ele é o tal. Então é uma motivação errada, não é? Então quando você está vivendo algo que não é realidade no seu interior, você está sendo falso, está apresentando uma imagem falsa, né? Então, quantas vezes nós temos usado a fé para proveito próprio apenas? Quantas vezes você tem buscado ter fé, mas com interesses próprios, porque você quer ganhar dinheiro, que você quer ser bem-sucedido, você quer ter poder, você quer... Sabe, queridos, nós precisamos, eu quero crer em Deus, sabe por quê? Porque quem crê em Deus honra a Deus. Quando eu deixo de crer em Deus, eu estou dizendo que Deus não é verdadeiro, que Deus não é fiel, que Deus não é justo, que Deus não é aquele que Ele está mostrando que é. Eu estou desonrando a Deus. Então eu quero crer e eu clamo a Deus, Senhor, aumenta a minha fé, me dê uma fé verdadeira, autêntica, que agrade o Senhor, que honra o Senhor, porque eu estou preocupado em honrar o meu Deus. Sabe, tem muita gente que busca fé, faz jejum, vai ao monte, busca fé para fazer milagres, para expulsar demônio, para curar. Mas por quê? Sai por aí ganhando dinheiro com isso, e se exaltando, e de repente ele aparece mais do que Deus, né? Porque parece que é ele que está fazendo. Nossa, que homem, que mulher, né? Não é Deus que está aparecendo, é ele que está à frente de tudo, sabe? Olha, que motivação diabólica. Diabólica essa motivação, queridos. Porque tudo que nós quisermos de Deus, tudo que eu peço de Deus, tem que ser para a glória de Deus. E nós não podemos deixar de sempre estar lembrados, queridos, quais foram os propósitos de Deus ao nos criar. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, para que na terra nós estivéssemos manifestando a glória dele e as pessoas viessem a conhecê-lo. Sabe, Deus entregou
sabe, a lei, a sua lei, né? Deu os profetas para o povo judeu ou hebreu, e eles falharam com Deus, porque eles tinham que manifestar a glória de Deus, mas eles se desviaram de Deus, pagaram alto preço por isso. Né? Veio escravidão, veio derrota em guerras e tudo mais. Né? Mas agora ele entregou a nós, a igreja. Deus agora aqui na terra, ele é reconhecido através da igreja. A igreja ela recebeu a incumbência de Deus. Pregar o evangelho a toda criatura, levar este evangelho para que o mundo seja salvo, mas também manifestar aqui na terra o caráter de Deus, porque o projeto de Deus é que nós tenhamos a sua semelhança. Está muito claro, Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, né? Ele nos criou para que um dia cheguemos à estatura de varão perfeito, à plenitude de Cristo, para que nós, aquele plano lá do Gênesis, que nos criou a sua semelhança, tenhamos a sua semelhança. Né? Porque somos filhos de Deus, alcancemos a glória de Deus, a glória do Senhor Jesus Cristo. Está várias vezes repetido isso na Bíblia. Nós não podemos perder isso de vista. Então, nós somos criados por Deus, para Deus. Então, não vamos usar a palavra de Deus em proveito próprio. Não vamos usar a fé, né? E uma série de coisas aí, nossos dons aí, para proveito próprio, com motivações erradas. Para sermos bem-sucedidos, para termos vitória, para sermos famosos, para Não, queridos. Vamos sempre estar buscando. Por que aquele salmo lindo, né? Sonda-me e conhece, porque tu me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se há alguma motivação errada, que eu não estou percebendo, alguma coisa lá que eu estou fazendo que eu não estou nem percebendo. E isso acontece muito, né, queridos? Cuidado. Às vezes estamos fazendo, quantas vezes nós queremos agradar as pessoas para que elas gostem de nós. Nós não estamos querendo, através do nosso amor, da nossa bondade, da nossa caridade, levar as pessoas a reconhecerem Deus, como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 9, falando sobre a caridade, né, aquelas igrejas que levantavam ofertas para os que estavam passando necessidade. E Paulo tem uma palavra linda ali, em 2 Coríntios 9, que ele diz que aquelas pessoas que são abençoadas, que recebem a ajuda daqueles cristãos, elas glorificam a Deus. Elas não glorificam as pessoas, elas são gratas, mas elas glorificam a Deus, que deu esse dom maravilhoso para aquelas pessoas. Olha que coisa linda, queridos, é isso a nossa vida. Tudo que nós fizermos, nós devemos desejar que todas as nossas atitudes glorifiquem a Deus, manifestem a presença de Deus e declarem que nós somos de Deus verdadeiramente. Né? Então, nossas motivações têm que ser corretas para que sejamos abençoados por Deus, que sejamos aceitos por Deus. Né? Então, nós não existimos, não fomos nós que nos criamos, nós não somos autocriados, né? Nós não existimos para nós mesmos, nossa vida não é nossa, é de Deus, pertence a Deus. Né? Então, nós temos lá a história dos heróis da fé em Hebreus 11, fala sobre os heróis da fé. Foram pessoas que viveram para Deus, são chamados heróis, mas a glória é interessante, a glória é que Deus fez deles aquelas pessoas de valor, aquelas pessoas que venceram exércitos, né, triunfaram, foram mortos, mas não temeram a morte. Que coisa linda, eles são chamados heróis da fé e glorificam a Deus, né, porque elas mostram que Deus deu a eles um poder sobrenatural para vencerem tudo que eles venceram e permanecerem firmes, morrerem na fé, sem negarem o seu Deus. Né? Então, a verdadeira fé, queridos, a Deus, nos leva à obediência, né? Crer é obedecer, ao amor a Deus, né? A viver na submissão total a Deus e desejando glorificar a Deus. E quando, através das nossas atitudes, pessoas louvam a Deus, nós temos que nos sentir muito felizes, porque nós levamos alguém a glorificar a Deus por um ato de bondade nosso, né? Deus não deseja que você tenha fé só para alcançar bênçãos para você, com interesse próprio. Deus não deseja que você conheça a Bíblia para tirar proveito para a sua vida, né? Só com interesses próprios. Eu vou ler a palavra de Deus porque eu quero saber, né, quem eu sou, porque Deus me criou, o que Deus quer de mim. A primeira coisa eu tenho que saber, eu quero conhecer esse Deus e conhecer a vontade de Deus para mim, porque Deus é meu Senhor, é meu Deus, é meu dono, não é isso? Então, nós precisamos sempre ter esta motivação de ser
bênção nas mãos de Deus para que ele seja glorificado, né? Então, quando Jesus, nas duas multiplicações de pães, multidões, milhares de pessoas estavam ali. Na segunda multiplicação de pães, Jesus dá uma palavra dura, né? Dura mesmo. Aquele povo voltou lá, o senhor está aqui e tal, nós vimos aí que os barcos estavam vazios, blá, blá, blá. Chegando lá, tudo lá na presença de Jesus, correndo atrás de Jesus, porque já tinham participado da primeira multiplicação. Jesus olha para eles e diz assim: vocês me procuram, não pelos sinais que vocês viram, porque os sinais manifestavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus que tinha vindo ao mundo para salvar o mundo, salvar o pecador. Mas vocês me procuram por causa do pão que vocês comeram. Olha a motivação, queridos. Qual era a motivação deles? Não eram as palavras lindas de Jesus, palavras de vida, palavras que curam, que libertam, né? Transformam. Mas o pão, simplesmente, o sanduíche de peixe. Jesus trazendo algo tão glorioso, eterno para eles, né? Salvação eterna. E eles correndo atrás do sanduíche de peixe. Qual é a sua motivação? Quantas pessoas vêm ao culto, ao templo, e diz assim: eu vou buscar a minha bênção? Está certa essa motivação, queridos? Nós já somos abençoados. Os filhos de Deus são abençoados. A Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe por que você vem ao templo? Para cultuar a Deus, prestar o seu culto. Você tem que sentir falta disso, você tem que se sentir mal quando você não está cumprindo essa obrigação. Cultuar a Deus, sabe, dar glórias a Deus, louvar a Deus. E também Deus vai retribuir, porque Ele entrega a palavra de edificação, Ele te edifica, te cura, te liberta através da sua palavra, né? Mas vir ao templo é para cultuar. A primeira coisa, a motivação é cultuar, prestar culto a um Deus que é cultuado pelos anjos constantemente. Os anjos lá no céu: santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória, santo, santo, santo é aquele que era, que é e que há de vir. Assim, eu leio Apocalipse, há um culto eterno lá diante de Deus, sabe? Então, qual a sua motivação? Aí você sai daí e diz assim: eu já recebi minha bênção. Quando você deveria dizer: graças a Deus me deu saúde, oportunidade de vir adorá-lo, cultuá-lo, prestar o meu culto a Ele, honrá-lo. Testemunhar, seria tão bom se os cultos tivessem mais testemunho da igreja, testemunhos de vida com Deus, seria melhor, né? Mais interativo, né? Então, queridos, ali Jesus vê, queridos, porque ele não vai se contentar, ele não vai só absorver o que você diz, mas é o seu coração, ele está olhando para o seu interior, né? E essa palavra de Jesus, eu me sentiria humilhada, né? Vocês vieram atrás do pão, porque vocês comeram o pão, vocês estão atrás da segunda multiplicação dos pães, né? Outro caso de motivação, desculpa, queridos, outro caso de motivação errada, queridos, foi quando aquele fariseu convidou Jesus para jantar em sua casa. Preparou o jantar para Jesus. Até parecia que ele estava honrando a Jesus, né? Podia parecer que ele estava honrando a Jesus, que ele gostava de Jesus, queria aprender de Jesus, né? Mas não era nada disso que estava no coração dele. Ele queria ver, checar se ele era mesmo o que ele dizia que era, né? Aí chega aquela mulher pecadora e ele olha lá, Jesus abençoando aquela mulher, aceitando, né, o perfume que ela lançou, suas lágrimas, ela beijar os seus pés, a sua adoração humilde. Jesus aceitando, se esse homem fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher é uma prostituta e que ele não iria aceitar isso, né? Aí ele já condena Jesus, porque para ele, se Jesus não era profeta mesmo, não. Olha bem, ele julgou e já achou que ele tinha acertado no seu julgamento, né? Mas Jesus está olhando o coração dele. Jesus não se deixou levar pelo jantar gostoso, pela honra do convite, mas Jesus sabia o que estava no coração daquele homem.
E Jesus falou, mas é bom, queridos, como é bom quando Deus nos corrige. Eu não sei você, mas olha, quando Deus mostra um erro da gente, eu fico tão feliz, porque eu sinto que Ele está comigo. Ele mostra um erro e às vezes a gente chora, né? Perdão, Senhor, eu errei mesmo, né? Mas é gostoso, porque você vê que Ele ama você, Ele está corrigindo, porque o pai que ama o filho corrige, e o filho que não é corrigido é bastardo. E quando você é corrigido, você tem que ficar alegre, porque Deus está se importando com a sua educação, com a sua vida, com o seu triunfo, né? Então, Jesus disse, olha, sabe, eu cheguei aqui, você não me deu ósculo, você não deu óleo para o meu cabelo, nem água para lavar meus pés, tudo isso era costume, era normal isso, né? Você não fez nada. Essa mulher, desde que chegou, não cessa de beijar meus pés, lavar meus pés com as suas lágrimas, né? E essa mulher, aí ele diz para essa mulher, vá-te em paz, a tua fé te salvou. Essa mulher sai perdoada, salva, transformada, agora ela é uma filha de Deus, né? Que coisa linda. E aquele fariseu ficou na mesma, não recebeu nada de Cristo. Motivações, queridos. Nós precisamos aprender a ver com os olhos espirituais e ouvir com ouvidos espirituais. Eu peço muito a Deus, Senhor, dá-nos ouvidos espirituais e olhos espirituais, Senhor. Porque a gente tem a mania de continuar olhando só na carne, né? Só o superficial. E aquela mulher, ela é pecadora, sim, Jesus sabia. Mas uma mulher que tinha no coração o reconhecimento dos seus pecados, sua miséria, e desejava a salvação, e reconheceu, ela reconheceu. Um fariseu que tinha acesso aos livros da lei, não reconheceu Jesus como Messias, com todos os sinais que Jesus deu, né? Ainda mataram, crucificaram a Jesus, e aquela pecadora, como ele dizia, ela realmente reconheceu Jesus e buscou. Por isso que ela buscou. Quem não reconhece Jesus, não busca em Jesus. Porque tem muita gente que está buscando coisas supérfluas em Jesus. Está deixando de buscar o melhor, o mais importante, o que é eterno em Jesus Cristo. Aquilo que Jesus veio fazer por nós. Não é? Deus não está satisfeito com muitos de nós que estamos buscando coisas supérfluas, coisas que passam, coisas que vão ficar aqui, e estamos nos alegrando com ela e não nos preocupando com a nossa vida espiritual. Quantos de nós não estamos tendo cuidado de nos sondar, se Espírito de Deus, olha, fala comigo, vê se eu estou no caminho mesmo, se eu estou crescendo, se eu estou alegrando o coração de Deus. Eu preciso estar crescendo, eu não posso perder tempo. Mas quantos estão buscando isso? Estão tendo cuidado com o seu espírito? Quantos estão tendo cuidado com o seu crescimento espiritual, né? Ou estão buscando em Jesus suas motivações para virem ao culto, ou que às vezes até ler a Bíblia. Tem gente, né? Por isso que existe a caixinha de promessas, né? Existe a caixinha de promessas. Por quê? Ela só quer coisas para ela, mas não quer ler a Bíblia. Quanta gente que está na igreja há tanto tempo e nunca leu a Bíblia toda. Nunca leu a Bíblia toda. E essa palavra é palavra viva, espada afiada de dois gumes. É a única arma lá que o apóstolo Paulo apresenta em Efésios 6, a partir do versículo 10, né, a armadura do cristão. É a única arma de ataque para vencermos a nossa batalha aqui nessa terra. É a única arma de ataque. As outras são de defesa, o escudo da fé, né, o capacete da salvação, o cinto, as sandálias da preparação do evangelho da paz, etc. Né? Mas a espada do Espírito, com a qual você pode, o quê? Atacar o inimigo mesmo, né? Vencer essa batalha, né, queridos? Então, nós precisamos realmente estar checando. O apóstolo Paulo diz em certa altura lá, verificai se vocês estão mesmo na fé. Ó, cuidado, olha as suas motivações. Por que você ouve, quando você está ouvindo a pregação, o que você está buscando mais? Hoje eu quero ver se Deus tem uma palavra para mim. Né? E você fica ansioso, você gosta muito daquelas pessoas que soltam promessas. Você sabe, eu fico meio brava, aquelas pessoas que põem no Face, não sei se vocês já prestaram atenção. Hoje o Senhor está mandando uma quantia de dinheiro para você, você vai receber uma grande quantia de dinheiro. Ou, olha, preste atenção que o Senhor está... Meu Deus, cuidado se essa pessoa está fazendo alguma coisa que Deus não mandou. A palavra de Deus diz que aquele profeta que falar alguma coisa que Deus não mandou falar, ele tem que ser morto. Você brincar com Deus. Que motivação é essa que leva essas pessoas a fazerem isso, enganando as pessoas? Aquilo me revolta. Hoje vem uma grande bênção sobre a sua vida. Sabe,
tornando as pessoas cada vez mais egoístas. Eu quero bênção para mim. Sabe, nós somos abençoados quando abençoamos os outros. Nós ganhamos quando damos. Quanto mais repartimos, mais nós vamos ter. Dá-se-vos-á. Não é isso? Dá-se-vos-á. Quanto mais nós repartimos, quanto mais nós compartilhamos, mais nós crescemos, mais nós recebemos, mais Deus vai nos dar. Deus não vai trabalhar naqueles que não estão fazendo nada. Quando Jesus disse, a árvore que não dá fruto, corta, lança-se no fogo. Eu existo para ser bênção, manifestar a bondade, o amor de Deus. A Bíblia diz, todos os seus atos sejam feitos em amor. Que amor? No amor do homem? Não, não, não. Sejam feitos no amor sacrificial, doador, galardoador, sem compromisso, sem interesse de Deus. Abnegado, amor abnegado de Deus. Né? Nós temos lá 1 Coríntios 13. Posso fazer um monte de coisas, posso profetizar, falar em língua, fazer milagres. Ixi! Coisas, posso fazer tudo. Se não tiver o amor, mas não é um amor, as pessoas não entendem, né? O amor divino, eu não serei nada, nada serve para Deus. Deus não vai valorizar. Então Deus está olhando o seu coração, sua motivação, o que está motivando você? Eu venho ao templo porque eu amo esse Deus, eu quero adorá-lo, porque eu amo meus irmãos, eu sinto falta deles. A palavra de Deus disse que eu tenho que amar a Deus e amar o meu irmão. Quem não ama o seu irmão é que vê, não ama a Deus é quem não vê, está escrito na palavra. E se eu não amo meu irmão, eu não sou de Deus, porque o amor de Deus não está no meu coração. Sabe, queridos, nós temos nos enganado a nós mesmos e enganado os outros. Mas Deus não é tolo. Deus olha o nosso coração. Vamos ter cuidado com as nossas motivações, vamos prestar atenção. Isso é muito importante para a nossa vida, queridos. Às vezes nós estamos aí, né, perdendo um tempo precioso da nossa vida, com motivações erradas. Eu estou ouvindo uma pregação porque eu quero receber uma bênção. Eu estou pensando, eu quero receber uma bênção. Graças a Deus tem aqueles, fala Jeová, né? Fala mesmo, Senhor, se tem alguma coisa errada, fala, Senhor. Eu vou, né, buscar o perdão, a graça do Senhor. Eu quero ser consertado, eu quero ser restaurado, quero ser curado, Senhor, eu quero ser transformado. Eu não quero que o pecado domine a minha vida, porque assim eu não vou glorificar o Senhor. E eu estou aqui para glorificar o Senhor. Cuidado com as suas motivações. Nós existimos não para nós existimos para Deus. As nossas recompensas gloriosas, grandiosas, estão lá, reservadas para nós. Jesus já disse, eis que cedo venho, nas minhas mãos estão os galardões, para dar para aqueles que realmente venceram. Não é isso? Andaram segundo a vontade de Deus. Que o Espírito Santo, queridos, clamem a Deus. Espírito Santo, eu quero te ouvir melhor, dá-me a graça de estar ouvindo o Senhor. Que coisa boa. Me lembro uma vez que eu fiz alguma coisa errada com relação a uma pessoa, e eu sentei, eu trabalhava com jovens, estava me preparando num sábado à noite para ministrar aos jovens, e quando eu sentei à mesa e abri minha Bíblia, o Senhor me deu aquele texto, por que vês tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês o que está no teu próprio, tira a trave que está no teu olho, né? Aquele texto, tira a trave, não era argueiro, era trave que está no teu olho. Queridos, eu chorei, nunca me esqueço, eu chorei diante daquela palavra, pedi perdão a Deus, Senhor, não vou fazer mais isso, né? Pedi perdão, mas às vezes a gente esquece, não é assim, querido? E de repente você está julgando os outros, condenando os outros. Que motivação é essa? É santidade? Porque está ferindo a sua santidade, ou porque você se tornou juiz? Ou porque você quer o bem dele e vai lá corrigir? Sabe, quando o irmão está falhando, nós devemos sofrer por eles. Nós devemos sofrer. Sabe, quando a gente vê a maldade de pessoas que não conhecem a Deus, às vezes a gente tem nossa carne fica naquela ira, que o Senhor castiga e tal, mas nós temos que ter compaixão do ímpio, né, porque ele não conhece a Deus, ele precisa conhecer a Deus para que ele não vá para o inferno, ele tem a salvação, né? Então, olha, cuidado com as nossas motivações. É o amor de Deus que está regendo nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas ações, tudo é o amor de Deus. Todos os seus atos, tudo é tudo, né, queridos? Não sobra nada. Todos os seus atos sejam feitos em amor, diz a palavra de Deus. Oh, Deus, que o Senhor nos encha desse amor, né? E esse amor é buscado em Deus, queridos, quando nós nos rendemos à vontade de Deus, à palavra de Deus, meditamos nela todos os dias,
né? Estamos com ela no coração. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante do Senhor, diz o salmista. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, amém, sejam coerentes, sejam agradáveis diante de Deus. É a Deus que nós temos que agradar. Muitas vezes nós não agradamos as pessoas, mas é importante agradar em primeiro lugar a Deus, né, queridos? Que esta palavra venha tocar o seu coração e venha lhe dar, que você tenha mais cuidado. Nós temos que ter muito cuidado em não desagradar a Deus, não estarmos ferindo e magoando, entristecendo o Espírito de Deus que habita em nós, Espírito de amor, de poder, de revelação, de conselho, de moderação, de tudo, de conhecimento, para nos conduzir de vitória em vitória. O que a palavra de Deus diz? Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus que me amou. Ele podia dizer isso porque ele estava tendo essa vitória, porque vivia na dependência do Espírito de Deus, no guiar do Espírito, no falar, ouvir o Espírito Santo. Não ouça só a sua mente, não ouça o mundo, né? Não ouça os maus, ouça o Espírito Santo. Ele ama você e ele quer ensinar você e guiar você no verdadeiro caminho. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos fazer uma oração agora. Que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra no seu coração. E eu tenho certeza que Deus está falando com aquelas que estão ouvindo, vão estar ouvindo agora essa mensagem. E o Espírito já vai estar tocando, porque quando nós ouvimos a palavra com temor, e Deus conhece o nosso coração, ele começa a falar e ele começa a tratar, e isso é lindo, o tratar de Deus é lindo. Quando ele está tratando, quando a palavra vem, e ela não só está satisfazendo os desejos egoístas do nosso coração, mas aquele desejo que agrada a Deus, que é ter a semelhança de Deus e que é querer aquilo que Deus quer para nós, está em harmonia com Deus, e ele vai nos responder, né, queridos? Paizinho querido, nós te louvamos, Pai, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado na Tua palavra. Oh, Deus, que alegria nós sentimos quando abrimos a Tua palavra e conseguimos entender. E o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor nos cura, o Senhor alivia as nossas dores, as nossas ansiedades, o Senhor nos liberta do pecado. Oh, Pai, graças pela Tua palavra, Senhor, graças mesmo. Senhor, nós te pedimos perdão porque temos sido omissos, nós não a temos amado, não a temos desejado como deveríamos. Pai, dá-nos fome do pão do céu. Dá-nos fome do pão do céu. Porque o Senhor diz, abra bem a tua boca e te encherei. Dá-nos fome, Senhor, deste pão do céu, Senhor. Para que nós sejamos fartos, nós sejamos tratados, curados, renovados, santificados, fortalecidos. Ô, Paizinho, abre o nosso coração, nossos ouvidos para ouvir o Teu Espírito Santo, Pai, que nós tenhamos prazer, alegria, um desejo tremendo de estarmos a sós com o Teu Espírito Santo. Oh, quantas vezes nós temos amado mais as pessoas do que ao Espírito Santo, por isso a Bíblia diz que Ele tem ciúme de nós, que nós não devemos entristecê-lo, nem apagá-lo, porque muitas vezes não estamos ouvindo, não queremos ouvi-lo, não ficamos em silêncio para ouvi-lo. Perdoa-nos, querido Espírito, as muitas vezes que temos entristecido o Senhor, que temos apagado porque não temos permitido que o Senhor use a nossa boca para falar o que é bom, o que cura, o que restaura, o que salva. Perdoa-nos, querido Espírito Santo, porque ainda não amamos o Senhor como deveríamos, não nos regozijamos com a Tua presença. Perdoa-nos, Senhor, nós não temos valorizado aquilo que deveríamos valorizar mais do que as coisas passageiras, as coisas que são dessa terra. Tem misericórdia de nós, Senhor, dá-nos sabedoria, derrama sobre nós o Espírito de sabedoria, de graça, de humildade, de temor do Senhor. Dá-nos uma fé inabalável, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra realmente chegue em cada pessoa, Senhor, alcance muitos para transformar essas vidas, para trazer vida, a vida eterna, a vida abundante, a vida de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos aqueles que estão nos ouvindo, nós abençoamos aqueles que estão enfermos, cansados, oprimidos, cheios de temor, de ansiedade. Senhor, que agora, neste momento, o Senhor esteja derramando a Tua paz,
uma paz que só o Senhor pode dar. Senhor, uma confiança inabalável nas tuas promessas, no teu amor e fidelidade e poder. Oh Deus, que o Senhor esteja agora, Senhor, curando aqueles que estão enfermos, entrando nos hospitais, Senhor, e operando milagres. Abençoa os médicos, enfermeiras, oh Deus, livrando-os da contaminação, para que eles continuem trabalhando em prol daqueles que estão sofrendo, Senhor. Pai querido, e nesse tempo de pandemia, que muitos venham reconhecer as suas fraquezas, meu Deus, que nós não somos autossuficientes e como dependemos de Ti, da Tua proteção, do Teu poder e graça, Senhor, dos Teus livramentos, Senhor. Oh, meu Deus, que seja um tempo de salvação, oh Deus, de quebrantamento, de volta para o Senhor. Meu Deus, esse tempo de pandemia o Senhor use, porque o Senhor usa o caos para realizar grandes coisas, operar grandes milagres, Senhor. Oh, Senhor, que nós estejamos conhecendo o Senhor cada vez mais intimamente, Pai. Abençoa, Senhor, esta palavra, porque eu tenho certeza que ela não voltará para Ti vazia, mas cumprirá aquilo para o que o Senhor está enviando, Pai. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus, clamamos por chuva sobre a nossa terra. Oh, Deus, nós clamamos pelas chuvas agora, Senhor, hoje. Pai, nós clamamos o Teu livramento, Senhor. A terra precisa de chuva. Oh, meu Deus, não permita que o fogo continue a matar os animais, oh Deus, a trazer prejuízo. Senhor, entre tantos problemas que a humanidade está enfrentando, nós clamamos o Teu socorro, nós clamamos os Teus milagres entre nós, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que nada venha nos abalar nesta fé, Pai. Em nome de Jesus, louvado, glorificado, exaltado, engrandecido, seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.